desta ativação. Que eu me levante inteira honrando quem eu sou. Que esta frase, amada Mãe, possa ecoar na vida de cada filho e de cada filha que se conecta a esses grupos, a essa tiragem que Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à tiragem especial de domingo. Eu chamo essa tiragem de Enigma da Esfinge. Nela, o tarô vai responder uma pergunta específica, e a pergunta do enigma de hoje é a seguinte: como fortalecer a minha autoconfiança? Existem 3 pedras aqui na mesa, você deve escolher uma delas para se conectar. A pedra rosa do deserto é a pedra que representa o grupo 1. A pedra Unakita representa o grupo 2. E a pedra Lodolita representa o grupo 3. Então veja com qual pedra você se identifica. Eu vou começar pela rosa do deserto. Vamos ver quais são as orientações do tarô a respeito desta pergunta. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Então, vamos ver. No final dessa tiragem, eu sempre faço uma ativação pedindo para uma força divina. E hoje eu vou pedir para a Mãe Obá, Orixá Obá. Então, vamos ver aqui. Para o grupo 1, a orientação fortalecer a autoconfiança já vem falando da base, que é o lar, a sua casa, né? E as questões ancestrais, pela carta da morte. Então, junto com o Hierofante, né, nessa primeira fileira, que é também a espiritualidade, fala sobre fortalecer as suas raízes, né? Fortalecer a sua autoconfiança é também olhar para as suas raízes, para os seus ancestrais, reverenciar, cultuar de alguma forma. Aí vai depender, né, do que você segue, do que você sente no seu coração. Mas uma árvore forte precisa de raízes fortes. Então, se você quer se fortalecer e confiar mais em si, precisa olhar para trás, né? Precisa olhar para as raízes, para sua árvore genealógica também, porque muitas respostas estão ali. O que mais vem para o grupo? Ó, a carta do fracasso junto com o carro e a rainha de paus. Aqui fala sobre você se perdoar pelos fracassos, pelas perdas, por aquilo que dói quando você olha para sua história, aquilo que você encontrou pelo seu caminho. Tá? Se você ficar numa atitude de muita punição, você não consegue o movimento que o carro traz. Então, o se perdoar é necessário também para fortalecer a sua autoconfiança e domar os seus medos. A Rainha de Paus, ela doma o lado irracional. Então, fala sobre o controle e o domínio daquilo que te tira do sério, aquilo que te tira do eixo, né? E provavelmente existem gatilhos ali de fracassos que aconteceram, ou as pessoas apontaram que foi um fracasso, esperavam algo de você e você quis corresponder à expectativa dessas pessoas. E como não aconteceu, você carrega isso como um fracasso. Ou era alguma coisa que você queria fazer e não conseguiu fazer do jeito que você gostaria, né? Ou um sonho que não se realizou, uma vontade sua, e você precisa superar isso e buscar um novo caminho. A gente não tem apenas um destino na nossa vida, né? Nós temos várias vidas dentro de uma vida só. E é a hora de você virar a página com relação a isso, tá? Para se fortalecer e confiar mais no futuro que chega. Outra questão aqui é o lado material, né? Fortalecer a autoconfiança. A sua autoconfiança está muito atrelada ao poder aquisitivo, financeiro, né? Então, uma vez que não há dinheiro disponível,
né? Se você passa por uma crise financeira, como vem aqui a carta da ruína, isso acaba também arruinando a sua autoconfiança, né? E para fortalecer isso, você também tem que trabalhar a sua autoestima e o seu valor. A carta do universo fala sobre os encerramentos necessários e os aprendizados que vêm com esta fase, né? Então, a autoconfiança, claro, a gente precisa. O dinheiro é a energia que move o mundo material. A gente precisa de dinheiro para realizar aquilo que a gente quer na nossa vida. Mas, mesmo nas marés baixas, quando não há tanto dinheiro disponível, ou você passa por uma crise financeira, alguma perda, você precisa ter essa autoconfiança sem estar atrelada ao dinheiro. Até mesmo para você conseguir resgatar depois, né, aquilo que foi perdido financeiramente. Porque se você colocar a sua confiança no dinheiro, na hora que ele some da tua mão, vai tudo embora, né? E você fica sem força para correr atrás. Então, vem também esse conselho do tarô a respeito deste tema da autoconfiança. Vamos ver o que mais para o grupo 1. O que mais para o grupo 1? Bom, aqui também fala dos extremos, né? Talvez você tenha... Você vá com muita... Você acredita demais no outro. A carta do diabo fala sobre a questão do ego. Mas junto com a rapidez aqui, que é o 8 de paus, fala também sobre um lado imaturo e infantil, né? Talvez você aposte demais no outro, ou você acha que o outro vai te conduzir, né, nas suas necessidades, pelos seus caminhos, e você acaba quebrando a cara pela carta da torre. É como se você tivesse colocando, apostando demais, ou chamando de amigo, pessoas que não têm ali uma firmeza, uma constância, né? Você tende de alguma maneira, idolatrar, até mesmo idolatrar, pessoas que não têm a mesma consideração por você, né? Nem é legal isso, você idolatrar alguém, porque as pessoas são falhas, ninguém é perfeito, né? Mas aqui mostra uma certa carência, né? De você, parece que você precisa do outro como um incentivo, alguém te puxando e toda hora estando com você para que você confie mais em você, né? E quando isso não se mantém ao longo do tempo, vem a torre, que é a queda de tudo aquilo que foi construído. Mas não adianta construir um castelo de areia, né? A autoconfiança é algo seu. Não tem como o outro ficar validando. E exatamente pela falta da autoconfiança, você fica buscando demais o outro. E aqui fala desse desequilíbrio, de exageros, de coisas que não se sustentam ao longo do tempo, né? Pela carta da torre. O que mais para o grupo 1? Aqui fala sobre integrar as partes desconexas ou que são diferentes dentro de você. Na carta do alquimista, fala sobre essa integração, né? Como se fosse o amálgama. Não sei quem lembra daquela massinha do dentista, né? Que era metálica. Ali é uma liga metálica, né? São metais que estão unidos. E aqui fala sobre você fazer este amálgama, fazer esta união de fragmentos, de coisas que estão desconexas dentro de você. E a magia começa daí, né? A magia no sentido de uma transformação. Então, essa carta do alquimista fala da magia da transformação, junto com a mudança, que nada mais é também do que uma mudança de estado e uma transformação. Então, aqui fala sobre um grande poder de transformação que te habita, mas que você ainda não enxerga, né? Porque precisa tomar consciência disso. Seis de Espadas fala sobre conscientização, aquele momento de reflexão no qual as fichas caem e você começa a reconhecer algumas coisas que você pensa, como é que eu não vi isso antes? Isso sempre foi assim e eu não enxergava.
Então, a autoconfiança também vem dessa percepção de si, né? E integrar, parar de se julgar, né? Ou excluir aquilo que você não gosta de ver e que, na verdade, o caminho mais correto para a transformação é você reconhecer e integrar, né? Porque os defeitos também fazem parte da sua estrutura, né? Não adianta querer também ser a pessoa perfeita. Então, integrar também as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas falhas é muito importante para isso, porque isso te dá mais humanidade e autoconfiança também. Aqui mais para o grupo 1. Bom, duas cartas muito parecidas aqui, a disputa e o domínio. E tem um cavaleiro de paus aqui. Então, fortalecer a autoconfiança não é subjugar o outro, né? Porque aqui fala de uma energia como se fosse um cabo de guerra. Parece que tem que prevalecer, né? O outro tem que cair para que você prevaleça, né? Veja se não está espelhada também essa leitura. Mas aqui também fala muito sobre essa disputa, porque autoconfiança independe das pessoas ao seu redor, né? Não é uma disputa, né? Não é parecer mais confiável aos olhos dos outros, que isso também vai te trazer essa autoconfiança, né? Então aqui fala sobre impulsividade, sobre destempero, às vezes uma certa arrogância ou agressividade, e autoconfiança não é por aí, né? É muito mais um centramento do que algo explosivo, né? Um comportamento destemperado, por exemplo. Então tem que olhar para isso, porque às vezes as pessoas, né, que metem medo nas outras pessoas, elas não estão dando uma demonstração ali de eu me conheço, eu confio em mim, né? Elas estão falando o contrário, né? Elas acabam tendo que subjugar o outro para prevalecer de algum jeito, né? Para se destacar de algum jeito. E isso não é autoconfiança. Então tem que fugir também dessa armadilha, né? Veja se você não conhece pessoas que são assim também, e não leve por esse lado, né? Não olhe para isso como uma inspiração, porque isso acaba trazendo mais sofrimento, né? Autoconfiança é um trabalho sério e silencioso, né? Não são demonstrações de poder. Então, essas foram as cartas para o grupo 1. Vamos agora para o grupo 2, que é o grupo que escolheu a pedra Unakita. Vou embaralhar as cartas aqui. Veja, na minha playlist, eu tenho a playlist do Enigma da Esfinge. Todo domingo tem um vídeo diferente, né? Sempre é o enigma, porém os temas variam, né? As ativações que eu faço também para os orixás, para as linhas de trabalho, as egrégoras, são diferentes e você pode ter outros conselhos que talvez caibam para você nesse momento, buscando aí na playlist, né? No campo do amor, da prosperidade espiritual, os bloqueios. Então, vamos ver aqui para o grupo 2 da Unakita quais são os conselhos. Vamos fortalecer a autoconfiança aqui para este grupo. De novo, sai uma carta, né, que já saiu para o grupo 1, que é a carta da arte, que fala sobre a união dos opostos. E a gente tem aqui Rainha de Copas com Rainha de Espadas, água e ar. Então, a água fala sobre o sentimento, o ar fala sobre a razão. Então, é como se falasse, precisa, para ter esse equilíbrio, unir o seu lado mais emotivo, né, o emocional, com o seu lado racional. Precisa ter esse equilíbrio. Não adianta você ser a pessoa que se joga só o coração, né, coloca o coração na frente de tudo. E também não é bom ser a pessoa que duvida de tudo, né? Que é aquela pessoa muito racional, pragmática, que
que não dá espaço para o sentir. Então, é na união dessas polaridades que você se fortalece e a sua autoconfiança aumenta. Porque o lado racional, quando está desequilibrado, ele acaba duvidando de tudo, né? E o lado emocional, também quando está desequilibrado, acaba acreditando em qualquer coisa. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Você tem que ter esse equilíbrio, essa parcimônia, unindo o melhor dos dois lados. Né? Isso fortalece a sua autoconfiança, a sua caminhada se torna mais leve. Tem também a carta dos amantes, que fala sobre as escolhas, as boas escolhas que se deve fazer na vida. Né? O hierofante, que é a espiritualidade, conduzindo esse processo. E a indolência, que é uma sensação que pode ser um luto, uma sensação de um tanto faz, assim, na vida, como se faltasse brilho no olhar. Né? Então, saber que as escolhas, o destino está nas suas mãos. Né? As pessoas às vezes me perguntam a diferença entre destino e livre-arbítrio. Né? Se a gente já tem um destino traçado, como é que a gente pode falar de livre-arbítrio? E isso é algo muito particular, né? Mas o que eu entendo, né? Primeiro que a carta dos amantes é o livre-arbítrio, porque aqui um está escolhendo o outro, né? As crianças também estão celebrando essa união. Aqui é a sua verdadeira vontade, a livre escolha. Então, a gente escolhe algumas coisas na nossa vida, nem tudo, né? Então, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o sol é um só, mas quem sabe são duas manhãs. Então, existem coisas que vão acontecer na nossa vida, né? São checkpoints, assim, que você passa num período da sua vida e de repente tem um encontro com alguém, né? Ou algo acontece na sua vida, uma mudança estrutural. Mas o que você faz com isso é o seu livre-arbítrio. Então, eu acho que é a união das duas coisas. E aqui fala, né, sobre essa autoconfiança. Quanto mais você confiar em si, mais você faz escolhas que estão condizentes com a sua vontade, escolhas que são conscientes. A espiritualidade sempre estará com você, trazendo as chaves. Então, como eu falei das escolhas, né? Aqui seria a espiritualidade trazendo as chaves que abrem as portas para este caminho. Tem uma parte do caminho que você percorre porque você escolhe, tem outra parte que é uma porta que se abre independente da sua vontade. Uma porta que se abre ou se fecha, né? E aqui fala sobre essa condução também da espiritualidade com você, que você também precisa confiar. Confiar em si e confiar nessa força espiritual que te acompanha. E não se entregar, né? Que a carta da indolência é a pessoa que joga a toalha. Então, os momentos que são difíceis, eles vêm para nos ensinar e nos fortalecer, não para nos derrubar. Tá? Então, é hora de se levantar. É hora de dar esse crédito, ter esse voto de confiança e se levantar. Aqui fala também sobre o empoderamento feminino. Tem o Cavaleiro de Espadas cruzando o caminho. E mais espadas aqui com o 9 de espadas, que é a carta da crueldade. Talvez a sua autoconfiança esteja abalada e o que o tarô está me mostrando é que você precisa ocupar de novo o seu lugar. Né? Aqui é o feminino empoderado. O feminino que realiza, é o arquétipo puro, né? Então, não pode deixar que o masculino representado pelo príncipe, pelo cavaleiro de espadas, junto com a crueldade, não pode deixar que os outros agridam você, que os outros venham ferir os seus valores, a sua dignidade, né? E você não pode deixar que isso que vem do outro, né, que às vezes é algo, até mesmo uma comunicação violenta, por ser Marte no signo de Gêmeos, fala dessa comunicação que muitas vezes é agressiva, violenta, né, que isso também, as palavras ferem muito. Você não pode deixar que isso abale a sua autoestima, a sua autoconfiança, né? Você tem que saber o seu lugar. Não deve baixar a cabeça para esse tipo de atitude. Isso deve ser cortado da sua vida, tá?
Porque isso aqui é um tiro no pé, né? Isso vai minando cada vez mais o seu amor próprio, a sua autoconfiança, a sua autoestima. E você deve fugir disso, né? Você deve estabelecer limites para que o outro não ultrapasse, né, essa barreira e olhar para as relações, né, que são muito invasivas. Pessoas que são invasivas, relações que são abusivas. Né? Não tem como você manter a sua autoconfiança, ser uma pessoa saudável vivendo nesse inferno. Né? É algo para você mudar. Um pouquinho mais para o grupo 2. Aqui fala sobre os conflitos, os atritos. Talvez você tenha uma impulsividade de querer mudar o outro, né? E você acaba entrando numa zona de conflito, né? Numa rota ali de colisão. E o que o tarot pede é que você encontre a sua paz dentro, não fora. As pessoas fora, elas podem fazer um inferno, né, na nossa vida, se a gente der poder a elas. Agora, a partir do momento que você centrar a construção da sua paz interior, né, Lua em Libra, aqui fala do equilíbrio emocional. Então, você também acaba decidindo quantas outras pessoas te tiram do sério. Se você der muita abertura para elas, muito poder a elas, elas vão fazer da sua vida um inferno, né? Então, autoconfiança também é você manter essa guarda alta, né? Não baixar a guarda pro que vem do outro dessa forma intempestiva, né? Te puxando ali para um atrito, para um conflito, ou querendo que você tome as dores de um e não de outro. Isso aqui você precisa centrar cada vez mais em você, né? A paz está dentro, não está fora. E se você estiver em paz com você, você consegue se relacionar melhor com as outras pessoas, mesmo que elas tenham esse perfil, né? Porque você decide se você abraça aquilo que a pessoa traz ou se você simplesmente ouve e devolve para ela. Então, autoconfiança também aparece aqui. Últimas cartas. Olha, a sensação de vitória, principalmente no amor, né? Precisa ter foco, né? Porque o príncipe de espadas é a pessoa que não tem foco, ela se divide em múltiplas tarefas, múltiplas funções e nunca está satisfeita. Então, focar é algo muito importante, né? Colocar o foco em você, para que você não tenha que se dividir. Sabe, aquela pessoa que faz tudo para os outros, multitarefas, né? Sabe, o menos é mais. E isso é uma questão que passa pelo amor próprio, né? Se você não consegue estar sozinho ou sozinha na sua companhia, isto é um sinal de alerta, porque significa que nessa relação que você deve desenvolver, né? Você com você mesma, ela não está indo bem, né? E talvez você esteja se misturando demais, caçando o problema dos outros para resolver e desfocando da sua vida. Então, foco aqui é essencial, né? Para que você desenvolva o amor próprio, para que você seja uma pessoa vitoriosa naquilo que você quer. Aquilo que você pensa, para aquilo que você se abre, é o que chega, é o que se realiza na sua vida. É parar de se perder, né? O príncipe de espadas é a pessoa que tem um mental fragmentado, ela fica muito mais se perdendo do que se encontrando. E o tarot fala, é hora de voltar algumas casas, né? Dar uns passinhos para trás. Porque menos é mais nesse sentido. E confia mais em você, para de se perder. Né? Foca em algo que é seu. Coloca o foco dentro, não fora. Então, esses são os conselhos do tarô. Vamos ver aqui para o grupo 3, o grupo da Lodolita. Lembrando também que eu tenho as playlists dos signos. Todos os dias no canal tem uma tiragem para um signo diferente. E você pode ver
Busque aí pelo seu signo solar, pelo ascendente, pela lua, ou planetas que são fortes aí no seu mapa, né? Os signos que mais aparecem. E talvez conselhos que já estão aí gravados no canal sirvam para você nesse momento. Então vamos ver para o grupo 3. Como fortalecer a autoconfiança aqui. Aqui saiu alguma questão familiar e amorosa, né? Aqui abre com a carta da derrota, né? Como é que fortalece a autoconfiança? Parar de olhar o copo meio vazio, né? Olhe o copo meio cheio, porque vem a derrota junto com o sol e a felicidade. Então, se você tiver um pensamento negativo, constante, né? O sol não vai brilhar para você e você não consegue encontrar felicidade. Aqui eu tô falando com as pessoas que reclamam demais, sabe? Que sempre tem algo para falar de ruim do dia, né? Ou alguém que tá em falta, algum tipo de reclamação. Das coisas mais bestas, às coisas que são mais sérias e que têm fundamento. A questão é, reclamar acaba trazendo energia de clamar duas vezes, quer dizer, pedir duas vezes a mesma coisa. Então, reclamação nunca vai trazer mudança, vai só reforçar o que há. Precisa olhar para isso, né? E confiar, se você sempre olhar com um olhar pessimista, você acaba trazendo essa energia para sua vida. E você também, se você é pessimista com o mundo, talvez, se você seja pessimista com você, né? E aí onde é que entra a sua autoconfiança? Se você não confia que as coisas vão dar certo, se você está sempre reclamando do outro e do mundo, né, não vai ter espaço para que as coisas deem certo para você. Outra questão importante que sai aqui, a carta da saciedade e sai um casal, princesa de ouros com o cavaleiro de ouros. Então estamos falando de uma energia aqui familiar. A saciedade, ela fala sobre você estar satisfeito num relacionamento. Só que tem os dois lados dessa satisfação. Pode ser algo positivo, realmente você está satisfeito com aquilo que você vive, ou pode ser no sentido da saturação, que você já está de saco cheio daquilo que acontece, né? Se você sente uma energia de estagnação na sua vida com relação a esse campo do amor, casamento, relacionamento, é porque você não está também confiando em você. Porque se você confiasse, você já teria mudado, né? Talvez você esteja esperando que o outro acorde, que o outro mude, e você está jogando o foco, né, dessa mudança na outra pessoa. Então, trabalhar a sua autoconfiança também te faz sair de relacionamentos que não vão dar em nada, por exemplo, né? Que você tá lá só passando tempo. Então, eu vejo essa energia em alguns casais que ficam, por exemplo, com aqueles namoros longos, né? Namora há 15, 20 anos e parece que sempre tá faltando alguma coisa para tomar uma atitude e seguir a vida em frente. Na verdade, meio que um tá falando pro outro, olha, eu tô com você como um passatempo, eu não quero dar nenhum passo que me comprometa, porque talvez apareça algo melhor. Só que isso tá mostrando intimamente que você não tá confiando em você, né? Que você tá ali só para passar tempo. Então tem que olhar para isso, né? Você é responsável pela transformação na sua vida, não é algo passivo. Rainha de paus com a carta do carro e a indolência. Aqui fala sobre a pessoa que confunde autoconfiança com controle excessivo, né? Então, se você tem uma autoconfiança, você não precisa controlar demais aquilo que acontece. A rainha de espadas, a rainha de paus, desculpe, ela tem essa necessidade também de controlar demais o outro, a mãozinha na cabeça, né? Querer controlar as situações e manipular, porque no fundo tem medo, por exemplo, do abandono, da rejeição ou da perda. Então, esse comportamento do controlar demais vem de um medo, não vem de uma confiança, né?
E o medo é que o outro vá embora, né? Puxar o carro. E isso trazer o sentimento, reviver aquele gatilho do vazio, né? Do abandono ou da rejeição. A gente tá falando de uma dor ali que aconteceu muito forte na história da vida desta pessoa. Então, fortalecer a sua autoconfiança é começar a trabalhar, seria aí um processo de uma terapia, né? Trabalhar o que é seu e o que é do outro, aquilo que você consegue manejar na sua vida, mas também lidar com o imprevisível, porque não tem como mandar na cabeça do outro, né? Você tentar manipular, dominar o outro pelo mental é algo totalmente desgastante, né? E que não vai te trazer garantias de forma nenhuma. Então, são coisas para você olhar e trabalhar cada vez mais a confiança em si. O que mais para o grupo 3? Bom, a carta do louco fala da coragem de recomeçar. O louco, antes de tudo, ele é a intenção e ele tem coragem, né? É alguém que tem, é aquele clique, é aquela chavinha que vira. E fala sobre você abrir espaço para isso, né? Porque às vezes o louco também ele traz a criatividade em si. Às vezes você não acredita naquilo que você pensa ou naquilo que vem para você, para desenvolver, por exemplo, né? Criar as coisas na sua vida, seja é, um, algo que você quer para você, no trabalho, ou no relacionamento, você ter esse pensamento e você ter a energia de criar algo também. Pode ser uma invenção, algo do zero. E fala sobre a consciência, né? Tem que lutar pelo Cavaleiro de Espadas, você tem que lutar para que essa energia tenha lugar na sua vida, porque sem essa autoconfiança, você não se torna uma pessoa criativa, né? Então é como se você tivesse que lutar na marra para abrir espaço dentro de você e trazer essa energia do louco. Então, uma certa ousadia, né? E tendo também a confiança de que o que tiver que ser, será. Porque sem autoconfiança, você deixa de ser uma pessoa criativa, né? Porque se você não confia em que algo vai dar certo, imagina algo que é novo, né? Algo que é desconhecido. Então, a energia do louco fala para você confiar e abrir mais espaço para a criatividade, né? Mesmo que isso seja algo difícil para você fazer no começo, né? Que você tenha que lutar aqui com duas espadas, né? Lutar contra um padrão muito, muito crítico, muito cético ou muito pessimista, vale a pena, né? Você fazer isso para ver realmente, abrir espaço para que o novo chegue, para que o novo aconteça, né? E tem que ter esse ato de fé, né? Porque aqui é apenas a intenção, é o primeiro passo que é a criatividade, depois vem a execução. O que mais para o grupo 3? Aceitar 4 cartas. Bom, aqui fala sobre dor e desapontamento de uma relação, né? O imperador com a rainha de ouros. Então, isso aqui, um relacionamento, alguém, como a posição do homem vem como imperador, é alguém que foi muito marcante, ou o principal homem da sua vida, né? E uma relação que acabou, que trouxe dor, que trouxe bastante desapontamento emocional. Então, fortalecer a sua autoconfiança é olhar e explorar essa história que aconteceu com você, porque isso te abalou profundamente. Talvez você não se veja mais como a pessoa que você era antes. Algo se perdeu, né? E sem essa confiança, você também perde força. É uma pessoa que fica ali sem a sustentação. Abala a fé em si mesma. Então, precisa olhar para isso, para essa questão do passado que deixou marcas profundas em você. E talvez você não esteja confiando no outro mais,
Porque em primeira instância você não confia nem mesmo em você, nem nas suas escolhas. É como se você estivesse ainda se punindo por algo que aconteceu, e se esquecendo de que a relação é feita entre duas partes. Claro que você pode ter errado, tem a sua parte, mas também tem a parte do outro, e você não manda no outro. Fechando aqui com a questão do trabalho, né? Então, autoconfiança é o que te permite também buscar aquilo que é seu. Vem a carta do trabalho com as conclusões, que são os encerramentos. Então, pode ser o fechamento de uma etapa, uma transição de carreira, por exemplo, né? Você só vai conseguir seguir um caminho novo e desconhecido se você tiver confiança em você e confiança de que, por mais que falte o chão nesse momento, Deus proverá, né? Que é o ato de fé. Então, a fé, dentro da palavra confiança, a gente tem fé, né? Que é dar fé, é dar um crédito, né? Dar um voto de confiança. E precisa disso, se você quer sair desse caminho, se você está, por exemplo, num trabalho que você não aguenta mais, você só tolera as pessoas, né? Isso está te desgastando, te trazendo adoecimento, está faltando autoconfiança, né? Para você dar um basta, para você concluir, porque você precisa abrir espaço para aquilo que você quer de verdade na sua vida, sem perder o seu precioso tempo empurrando situações com a barriga. Então, é o conselho final aqui para o grupo 3. Vamos à ativação, pedindo agora para Mãe Obá, orixá que trabalha o foco, trabalha a terra, trabalha a coragem. Saravá, nossa Mãe Obá, Akirobaie, minha mãe, Akirobaie, amada Mãe Obá, eu peço em nome dos 3 grupos, e usando esta frase como ancoragem desta ativação, que eu me levante inteira honrando quem eu sou. Que esta frase, amada Mãe, possa ecoar na vida de cada filho e de cada filha que se conecta a esses grupos, a essa tiragem, que recebe esses conselhos dentro do coração, que realmente entende que isso está acontecendo na sua vida por uma falta de crédito, de voto de confiança. Peço, Mãe Obá, que traga muito foco, que traga a direção certa, que seja uma bússola, que seja a flecha certeira chegando no alvo, na vida de cada filho, e que atinja esse alvo dentro de cada um. Que cada um perceba o que carrega dentro de si. Que as pessoas que são traumatizadas, que foram desacreditadas, descredibilizadas, que foram humilhadas, que foram ignoradas, abandonadas, rejeitadas, que elas percebam que dentro delas existe esta semente, que o melhor está guardado dentro delas, assim como a terra guarda dentro de si as melhores sementes que vão germinar. É este movimento, Mãe, do germinar, que a autoconfiança brote como uma semente que foi esquecida, mas que agora deixa de ser adormecida para acordar, para brotar, para florescer, trazendo este empoderamento, trazendo o amor próprio, trazendo a autoestima. Que as pessoas tenham voz ativa para lutar pelos seus ideais, que possam guerrear, que elas possam ouvir os seus sentimentos, que elas possam se escutar, que elas escolham as guerras nas quais elas vão lutar, que elas lutem pelos seus ideais, que elas não se percam lutando por coisas que são banais. E assim eu peço, amada Mãe Obá, que se faça na sua força, na sua egrégora, pelo seu poder de amada Mãe Guerreira, trazendo a germinação, trazendo tudo de bom que a terra fértil dá,
e que nos alimenta. Peço que alimente a autoconfiança de seus filhos nesse momento. Akirobaye, Saravá Mãe-Obá, Akirobaye. Salve a sua força, salve a força dos caboclos de Obá, dos caboclos da terra. Salve cabocla Jequitibá. Então, se você sente no seu coração que este é o momento, que essa tiragem conversa com você, você pode acender uma vela em qualquer tempo, não importa se você vê esse vídeo hoje, ou daqui a um mês, daqui a um ano, não importa se essa vela já se apagou, essa vela que está aqui comigo, as intenções todas estão firmadas no astral e nada se perde. Quando você acende uma vela, você acessa, por meio desta tiragem, deste vídeo, tudo aquilo que foi pedido. Então, dê esse voto de confiança a você, trabalhe o seu emocional, abra-se para o novo, desperte as sementes adormecidas dentro de você e do seu coração. Tenha bons olhos para se olhar e não só críticas para se maltratar nesse momento. Escreva aí no comentário o seu pedido, o que você está passando. Você pode também, caso não queira aparecer, colocar as suas iniciais, a sua data de nascimento. De alguma forma, conecte-se, ou na sua casa com uma vela, ou nos comentários, não importa. O que importa é ser mais um elo desta corrente. Quanto mais pessoas unidas por um propósito maior, a força da transformação. E é assim que a espiritualidade atua na nossa vida. Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.